Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 17 de janeiro, Ibov fechando com queda de 1,04%, uma queda até acentuada, mas dentro do seu viés de baixa, de curtíssimo a curto prazo, mantém aí sua perspectiva de baixa, fechando abaixo aí da mínima da semana passada, confirmando ainda mais o topo e o pivô de baixa do gráfico semanal, enfim, apontando um pouco mais para a próxima faixa de suporte, em torno ali, uma região mediana intermediária em torno de 48.000 a 47.500 pontos. A semana terminou de forma negativa com 1,04%. Então o Ibov segue ainda sem uma sinalização mais clara de subida e mantenho a minha primeira sinalização que me levaria a ver o Ibov de forma um pouco mais positiva é ver o Ibov acima da região de 50.250 e depois gerando sinal de alta já acima desse patamar ou acima dos 50.000 pontos. Esse seria para mim o primeiro sinal mais positivo para o índice. Enquanto isso não acontecer, seguimos aí com viés de baixo. PTR4 segue o seu longo movimento de queda de 0,51%, na semana caiu 2,88%, vai caminhando por um suporte na casa de 15,15 a 14,94%, mas o fato é que se olharmos para o gráfico mensal, é um ativo que está já numa zona de suporte, desde a região dos R$16 até uma região ali em torno de 15,50, 15,48, eu vejo como uma faixa de suporte para o ativo que começou a entrar a pressão compradora, apesar de não ter sido suficiente para estancar totalmente e reverter a tendência, estancar a queda e reverter a tendência, mas já enfraqueceu o movimento de baixa da ação. Então é um ativo que, se na semana que vem retornar para cima desses 15,77, já passa a ficar até um pouco mais interessante para tentar alguma compra ali contra a tendência, alguma operação aí mesmo de day trade acima dessa região dos 15,77 ficaria um pouco mais interessante em cima de PTR4. Vale 5, a Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 0,89%, na semana fechou ali com queda de 0,23%, trazendo um candle chamado de doji em cima de um suporte, a região dos 30 reais até 29,74, uma região um pouco mais significativa em torno de 29,74. Então o ativo está em cima dessa faixa de suporte depois do movimento de baixa, mas mantém o seu viés de baixa, mais um topo descendente a favor da tendência, que bate na resistência e gera topo descendente. Então nesse momento não vejo alternativa de compra para swing trade em cima da Vale 5. Pensando em day trade a partir de segunda-feira, na ponta compradora, eu aguardaria pelo menos a ação acima dos R$30,25 para planejar a entrada acima desse patamar na ponta compradora. Abaixo eu ficaria de fora, na verdade de fora de ponta compradora e um pouco mais focado em ponta vendedora na Vale 5 se fosse de day trade. Olhando agora para outros ativos, Itube 4 foi uma venda que nós abrimos, que foi executada ontem, foi recomendada no pregão do dia 15 e ela foi executada no dia 16, chegou no objetivo da operação. Então, um risco ali que era em torno de 1,2%, buscamos um objetivo em torno de 3,6% e ele foi atingido. A ação fechou mal o pregão de hoje, queda de 1,96% na mínima do dia, nos R$30, suporte mais importante na casa dos R$29,80 para Itube 4, local onde ela pode bater na segunda-feira e depois gerar algum repique de alta, visto um cenário mais esticado aqui no gráfico intraday. A SUSB5 decidimos pela saída, um stop parcial dessa posição. O ativo, o que nos levou a comprar a partir do pregão do dia 15, o que nos levou a comprar esse ativo já perdeu essa configuração no pregão de hoje. Até o pregão de ontem não tinha perdido, que levou a comprar esse rompimento. O ativo conseguiu fazer um fundo ascendente no G60. A partir do momento que gerou um topo duplo no G60 e volta para dentro da congestão, que nos levou a comprar foi a saída da congestão. Então isso nos proporcionou um sinal de que o que estava lá no gráfico, levando a compra do ativo, uma perspectiva que poderia levar o papel a romper uma resistência do semanal, não estava mais lá e decidimos pela saída da operação por volta de R$9,31, uma perda em torno de 1%.
GGBR4. O GGBR4 decidimos por uma por uma venda no pregão de hoje. A ação que abriu subindo se aproximou da resistência em torno de 17,75, uma região de resistência de fundos anteriores. Depois que ela perdeu com 2 pregões fortes para baixo, gerou um repique de alta, batendo essa resistência e gerou uma sinalização, olhando ali para o intraday, que nos levou a buscar uma venda no ativo, na expectativa que esse papel possa desenrolar um movimento de baixa aqui no gráfico semanal e buscar um suporte na faixa dos R$ 16,50, por volta de R$ 16,50. Tanto que a nossa venda é em R$ 17,43, 17,43, com stop em torno de 1,84%, stop em 17,75. O objetivo da operação está lá embaixo, lá em R$ 16,47. Olhando para outros papéis, pensando um pouco na ponta compradora, ativo para ser avaliado no decorrer da próxima semana é QTL3, que vinha numa tendência de baixa, reverteu essa tendência, iniciou um movimento de alta no semanal após testar topo anterior. Então iniciou um fundo ali em cima de uma região de suporte, um movimento de alta no semanal que pode vir a romper a resistência mais importante que ela tem na casa dos R$ 24,00. Mas o fato é que depois desse movimento de subida aguardaríamos mais alguns pregões, preferencialmente em mais uns 3 pregões, se gerasse esse movimento, se sustentando acima dessa região dos R$ 23,20 a R$ 23,15, funcionando essa região como suporte, pode trazer alternativa de compra no decorrer da próxima semana. E ativos que não terminaram a semana muito bem, Leve 3, a semana aqui foi mal, 5,7%, não só pelo tamanho da queda, mas o que ela representou. Ela representou aqui uma saída de 2 regiões importantes de suporte. Um único candle aqui fecha abaixo de 2 importantes regiões de suporte. É um ativo que fica muito mais interessante para se planejar a venda a partir da próxima semana, mas no meu entender necessitaria de um repique um pouco maior, uma correção maior no tempo ou no preço, para voltar a pensar aí em venda desse ativo ali na região de 25, um retorno para 25,47, ou mais interessante ainda lá perto dos R$ 26,00, entre R$ 25,50 e R$ 26,00 seria o que me levaria a pensar um pouco mais em venda em Leve 3. E Velid 3, que também está em tendência de baixa, perdeu um suporte aqui no pregão de hoje, montou um grande pivô de baixa, que a gente pode perceber ou melhor um pivô de baixa pelo gráfico semanal, apontando para o seu próximo nível de suporte na faixa dos R$ 30,43 e abaixo disso R$ 30,00. Então tá com um indício mais claro de buscar essa região de suporte. Se esse ativo gera alguma parada dessa queda mais forte, principalmente vista aqui no G60, tenta aí uma subida e termina se sustentando ali abaixo dos 32, gerando alguma sinalização pelo próprio gráfico de 60 minutos, pode também trazer uma oportunidade de entrada, de venda no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, aproveite bastante e voltaremos a nos encontrar aqui de forma online na segunda-feira, dia 20. Um grande abraço a todos e até mais.